Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer as informações do Fluminense. Fluminense que enfrenta o Madureira nesta quarta-feira, 7h30 da noite, a estreia do Tricolor no Campeonato Carioca. E o Tricolor busca aí iniciar com uma vitória para começar o campeonato com o pé direito. Negociações com o Hulk encerradas. O Atlético Mineiro fez algumas exigências aí. A principal delas, querer receber uma porcentagem de jogadores do Fluminense da base. O Fluminense não aceitou e as negociações se encerraram. Vamos aí trazer os comentaristas debatendo, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto para te atualizar quanto aos jogos de hoje. Um estranhamento. Cícero Melo chegando aqui pra gente também para falar do lado do Fluminense que estava nesta negociação. Tudo bem, seu Cícero? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Beijo grande para você. Bom dia. Bom dia, dona Glaucia. Um beijo para você também. Bom dia para Mari Pereira, para o Celso e para o fã de esportes, especialmente torcedor tricolor. Vamos então ao lado do Fluminense, nessa novela que é interminável. A negociação, no momento, está travada, a gente pode dizer assim, ou pode até estar já encerrada. O Fluminense não aceitou uma das 3 exigências do Atlético. Qual foi essa exigência? Dar um percentual de 4 dos melhores jogadores da base de Xerém em caso de venda para o exterior para o Atlético. Não foram divulgados os nomes desses jogadores, mas são os melhores lá de Xerém e o Fluminense revela muito bons jogadores, né? Então, o Fluminense não aceitou, Xerém é inegociável. E aceitou 2 outras exigências. A de que Hulk não jogasse pelo Fluminense em qualquer competição no ano de 2026 contra o Atlético, a não ser que pagasse uma alta multa, que não foi dita qual seria o valor, e aceitou a outra, que é a mais fácil de todas. Um acordo entre os 2 clubes para que um jogo de despedida, quando Hulk se aposentar, acontecesse na Arena MRV com a camisa do Galo. A negociação acabou? Não se sabe. Vamos esperar, só o tempo dirá, porque no futebol tudo pode acontecer. Eu obtive a seguinte informação, que o Fluminense já está partindo para um plano B, um jogador para jogar no comando do ataque. E que um nome que surge como interesse tricolor seria do atacante Bruno Rodrigues, do Palmeiras, 28 anos, 1,77 m de altura, ex-cruzeiro, teve uma séria lesão, está no Palmeiras, mas parece que o Palmeiras quer uma alta quantia para liberar o jogador. O Inter de Porto Alegre também quer e o Atlético Paranaense na Série B, que pertenceu à Série B, já acenou que não tem mais interesse porque o valor é alto. Luiz Ubeldia, o técnico, vai ficar afastado 15 dias devido a uma cirurgia cardiovascular. O técnico interino será o Maxi Cubeiras, que é auxiliar técnico dele. E o Marcão, auxiliar técnico permanente, vai ajudar também. Na minha próxima participação, vou trazer as novidades do Fluminense para a estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira contra o Madureira. Possivelmente com a estreia dos 2 novos contratados do Fluminense. Tudo isso daqui a pouquinho. Voltamos aí com você, Glaucia. No seu belo cenário. Então estamos contigo mais uma vez, Cícero. O que a gente tem agora desse Fluminense? Bem-vindo. Obrigado, Glaucia. Deixa eu só repassar para quem chegou agora a situação da negociação envolvendo Hulk, Fluminense e Atlético. No momento ela está travada ou pode estar até encerrada. O Fluminense não aceitou uma das 3 exigências do Atlético, as outras 2 foram aceitas. A que ele não aceitou foi dar um percentual, em caso de venda para o exterior, de 4 dos melhores jogadores lá do CT de Xerém. Agora falta o presidente novo do Fluminense, Matheus Montenegro. Eu recebi a informação que ele está na Europa, pode até estar tentando a contratação de um jogador. Tem gente que fala que ele pode estar tentando trazer, repatriar o John Arias novamente. Ele vira a público ou alguém em nome dele dizer que o Fluminense saiu da negociação definitivamente, porque a gente não pode dar como encerrada totalmente, porque no futebol a gente já viu de tudo. Mas eu recebi também a informação, o Fluminense parte para um plano B e pode ter interesse em contratar, ou pelo menos sondar o Palmeiras a respeito do atacante Bruno Rodrigues, 28 anos, 1,77 m de altura, é reserva no Palmeiras, aquele mesmo que já jogou no Cruzeiro. O Internacional também estaria interessado. A estreia do Fluminense, como eu prometi no Campeonato Carioca,
é nesta quarta-feira, às 7 da noite, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, contra o Madureira. E o Fluminense, que vai ser dirigido pelo Maxi Cubeiras, auxiliar técnico do Zubeldia, que foi afastado aí por 15 dias por uma cirurgia cardiovascular, deve lançar os 2 novos contratados até então do Fluminense. Guilherme Arana, que foi a grande contratação, lateral esquerdo que veio do Atlético, e o Gemes, revelação, zagueiro que veio do Mirassol. E o Wallace Davi, que acabou não indo para o Botafogo na negociação com o Savarino, também deve começar jogando para terminarmos provável time do Fluminense. Nessa estreia, um misto quente, como a gente dizia antigamente, Vitor Eldes no gol, Júlio Fidelis da base, James, Igor Rabelo e o Guilherme Arana. O meio de campo com o Wallace Davi, Luiz Fernando também da base, e o Lescano, paraguaio, de 21 anos, teve poucas oportunidades durante o ano passado. Riquelme Felipe, outro garoto, promessa da base. Uma dúvida, John Kennedy ou Lelê, e o Santos Moreno no ataque. Lembrando que o Cano teve uma lesão no joelho, foi operado no final de semana. Está com muito azar o Cano, vai passar mais 45 dias fora dos gramados. E daqui, do Rio de Janeiro, aquela tradicional ponte aérea para os estúdios da ESPN em São Paulo com você. Um beijo, Glaucia. Um beijo, Cícero. Sempre boa essa nossa ponte aérea. Cícero Melo trazendo tudo do Fluminense pra gente. Já vamos direto para Belo Horizonte. A Nath Andrade trazendo lá do Galo também, nessa história toda do Hulk. Bem-vinda mais uma vez, Nath. Obrigada, Glaucia. Eu estou de volta para falar mais dessa situação do Galo e de outras situações envolvendo essa janela do Galo também, né? A verdade é que a situação entre a SAF do Atlético e o Hulk, ela vem bastante desgastada desde o ano passado. Com a chegada do São Paulo, o Hulk chegou a ser banco pela primeira vez desde que ele chegou ao Galo, chegou também a ser vaiado pela torcida. Teve aquele momento do gol 500 dele, que foi o ápice do ano para o Hulk. Foi muito comemorado na arena, mas no final do ano já tinha aquela dúvida, Hulk fica, Hulk sai. O Menin falou que queria que o jogador ficasse, mas que dependia dele. A gente viu essa novela. Hulk fala que fica. Paulo Brax fala primeiro que a diretoria quer que o Hulk fica. Hulk vai para as redes sociais, faz todo um textão, faz um checklist de situações com as quais ele concordava ou não, dando o lado dele da situação. No dia seguinte, Paulo Brax abre negociação com o Fluminense. E ao que parece, essa negociação está encerrada, o Hulk fica aqui em BH. Os filhos dele, inclusive, acabaram de se mudar para Belo Horizonte para também tentar a carreira como jogadores de futebol. Mas no futebol não tem verdade que dure 24 horas. Como o Cícero disse, tudo pode acontecer ainda. Essa novela promete ter novos capítulos, já que o contrato do Hulk vai só até o final desse ano. Já disseram que ele não tem interesse em acionar a cláusula de renovação automática por metas. Então, no meio do ano, o Hulk já pode, inclusive, assinar contrato com outra equipe e deixar o Galo no fim do ano gratuitamente, sem nenhuma recompensa financeira para o Atlético. E falando em financeiro, a situação do Galo também está complicada por outro lado. Ontem, o presidente do Palestino foi publicamente cobrar o Atlético pela dívida do Ivan Roman. O Galo comprou o Ivan Roman do Palestino no ano passado, não pagou o jogador. O presidente do Palestino ligou para o presidente da Laú para falar para o presidente da Laú não negociar com o Galo porque o Galo não paga as dívidas. O Galo soltou uma nota, falou que que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que estava sim tentando negociar com o Palestino para pagar essa dívida da melhor forma possível, que a negociação do Lucas Assad não tinha nada a ver com o Palestino. O presidente do Palestino ficou mais bravo ainda com a situação, conversou com nossos colegas aqui de BH do No Ataque e falou que o Galo, inclusive, não atende às ligações do advogado do Palestino, que já, inclusive, tentou acionar o Galo na FIFA por essa dívida. Então, mais problemas nos bastidores do Galo. Lembrando que a situação da SAF com a torcida também já vem complicada. Terminou o ano passado com protestos, começou esse ano com protestos também. Os bastidores do Galo vêm rendendo bastante aqui em Belo Horizonte, Glaucia. Sem dúvidas, Nath. A gente já volta aí contigo para falar do Cruzeiro também, mas ainda em relação a esse Galo, amigos, eu acho que esse é o principal ponto, né? O que é este bastidor do clube, não de agora, já vem também do ano passado, com muita coisa que aconteceu. E eu acho que essa situação do Hulk expõe demais essa situação também, né? Pelo que é o Hulk, pela história, pela forma como tudo isso vem sendo conduzido e tratado.
a gente dizia, ok, o Hulk segue no Galo, mas de que forma, né? Como fica essa relação clube-jogador? E mais do que isso, a própria relação com o Sampaoli, né? Naquele início que eles ali também, quando o Sampaoli começa o seu trabalho, o Hulk vai para o banco, houve algumas divergências ali. O Sampaoli já falou, olha, nem conversei com ele, que se resolva com a diretoria, enfim. Também parece uma situação um pouco incômoda ali para seguir essa relação, né, Mari? Fico pensando esse discurso na boca de outros treinadores. Talvez seria, né? Não gostaria de perder o Hulk é um cara muito importante para o time, é um atleta de um alto nível, enfim. E desculpa te interromper, Imagina. de um Sampaoli que mais uma vez falou em reforços e cobrando reforços de ponta e muito baseado no principal rival, mas que sabe que também o Galo não vai ter essa bala para trazer gente tão grande. Não vai. Então, assim, eu acho que a maneira como a coisa ela foi e está sendo conduzida por parte da direção, por parte da comissão técnica, ela não combina com um jogador como o Hulk, né? Por tudo que ele já fez no Atlético, pelo rosto do Atlético desde 2021, enfim, por tanto que ele se dedica, sempre falando, sempre, enfim, né, cobrando. Assim, acho que foi uma situação desenhada de uma maneira completamente errada, porque se você tem a ideia de ter um jogador desse nível se aposentando no seu clube, você tem um plano para ele, né? E esse plano não é apresentado ali com 2 semanas de conversa sobre status, não, é um plano de fim de carreira mesmo, né? Está falando de uma carreira espetacular de um jogador como o Hulk. Então, se eu tivesse que escolher um lado ali dessa história, a gente não sabe toda a verdade, né? Muita coisa foi falada, mas do que a gente tem, para mim, a diretoria errou demais, assim, mais um erro na conta da SAF, de como ela conduziu a situação Hulk. E assim, o Hulk deixa isso muito explícito também, né? Essa condução da SAF, quando questionado ali por torcedores, essa condução da diretoria. É uma SAF que vem errando há muito tempo. Antes mesmo de ser SAF, os que ali estão já estavam errando, né? Da maneira que é conduzido o processo, né, de transformar o Atlético Mineiro em SAF. Na temporada passada, os salários, todos os problemas, o ameaço de alguns jogadores de saírem do clube. Enfim, e agora a condução com o que essa mesma diretoria chamou de que o Hulk, né, que está entre os 3 maiores ídolos da história do Atlético Mineiro. E é um jogador que entregou 60 jogos para você na temporada passada. É um jogador que te entregou 20 gols na temporada passada. Agora, minha pergunta é, o que o Sampaoli entregou para o Atlético Mineiro para ele vencer uma queda de braço contra o Hulk, porque, para mim, é o que parece, né? O que parece que o Sampaoli vence uma queda de braço com o ídolo histórico do Atlético Mineiro, o cara que construiu essa história recente do Atlético Mineiro. Você não passa pela história do Atlético Mineiro recente e talvez você não passe pela história do Clube Atlético Mineiro sem falar do Hulk. Então, assim, eu acho que cairia como uma luva o Hulk no Fluminense. É um jogador que, de novo, vai te entregar ali seus 50, 60 jogos, seus 20, 30 gols por temporada. Acredito que não vai mais acontecer. Eu estou com o Cícero, a gente pode esperar de tudo, ainda mais se tratando da diretoria do Clube Atlético Mineiro, né, dessa SAF. Mas para o Hulk acho que fica muito ruim. Eu acho que de qualquer jeito que terminasse essa história, que não seja o Hulk sendo valorizado esportivamente, encerrando a sua carreira no Galo, já seria ruim. Da maneira que foi, meu Deus do céu. Porque mesmo saindo, sai com tudo isso muito arranhado, né? Toda a história que ele tem, tudo que ele construiu, parece que fica num esquecimento, porque o que vai ficar nesse primeiro plano é esse imbróglio, é essa briga, esse um fala uma coisa, outro fala outra. Até comentávamos aqui enquanto a Natália trazia as informações, né? Um disse que o outro disse, que o outro disse. Tá assim o bastidor do Galo para todas as informações, um telefone sem fio, né? Então, muito complicado. A gente, claro, também segue acompanhando essa situação do Hulk com todos os nossos repórteres na apuração e a gente vai atualizando ao longo aqui da nossa programação. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram e agora eu quero trazer para vocês aí os jogos de hoje, dessa terça-feira. Teremos Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Guarani, Capivariano e Portuguesa. Aí a Copa São Paulo tem alguns jogos rolando aí nesse momento. Aí tem Campeonato Paranaense, Maringá e Coritiba, Campeonato Baiano, Jacuipense e Vitória, Campeonato Pernambucano, Vitória de Pernambuco e Jaguar,
Campeonato Cearense, Maracanã e Horizonte. Campeonato Mato Grossense, Chapada e Misto. Campeonato Capixaba, Rio Branco e Serra, Desportivo Ferroviário e Rio Branco. Aí tem campeonatos pelo mundo afora, né? Campeonato Alemão, Copa do Rei, Campeonato Mexicano, Copa da Itália, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Saudita e alguns jogos amistosos também rolando aí no dia de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.